como eu tenho anunciado, nós estamos praticamente encerrando a série das parábolas, e a desta noite não é bem uma parábola de Jesus, mas eu incluí aqui porque foi uma ilustração muito forte que Jesus fez, da qual nós podemos tirar algumas lições importantes para a nossa vida, que é Mateus capítulo 7. Eu vou ler os dois versos apenas, é o 13 e o 14, quando Jesus fez a ilustração dos dois caminhos. Quem não trouxe e quiser acompanhar, basta erguer a mão, mantê-la erguida, nós faremos uma Bíblia chegar até o seu lugar. Quem quiser acompanhar lendo, tá? É só, nós vamos usar mais versos essa noite além desses dois, muitos versos. Então quem quiser acompanhar, é só manter a mão erguida. Mateus capítulo 7, antes de ler os dois versos, como sempre fazemos aqui, algumas considerações sobre o contexto desta ilustração muito forte que Jesus fez e que faz com que a gente pare para pensar na nossa vida como as demais. A desta noite também, ela é muito forte. E aqui o contexto é interessante porque no tempo de Jesus, lá na Palestina, as pessoas moravam em cidades muradas. As cidades tinham muros e elas ficavam geralmente no alto assim de montes ou de colinas, e para voltar para casa as pessoas acabavam subindo aquelas estradas para conseguir chegar na sua cidade, onde tinha lá o portão, a porta da cidade. E aqui Jesus ficava observando aquelas pessoas que subiam, às vezes subidas assim penosas, né, difíceis. Alguns subiam correndo, porque tinha uma determinada hora, a partir de uma determinada hora a porta fechava. Então quem não conseguia entrar tinha que voltar, o retardatário, né? E Jesus aproveitava aquele vai e vem, aquela situação bem conhecida do tempo deles, para fazer uma ilustração. E ele então começa a colocar para nós que na nossa vida cristã também existem dois caminhos. Ele diz que um é estreito, por onde passam poucas pessoas, e que leva ao caminho, é o caminho da salvação. E outro é um caminho largo, espaçoso, por onde anda a multidão, e é neste caminho que as pessoas se perdem e encontram a morte final. E vamos ver aqui lições importantes ele tem para nós através dessa ilustração. Os dois caminhos, um estreito, o outro largo. Quanta coisa importante ele tem para nós essa noite através desta ilustração. Interessante também considerar que não é à toa que esse caminho que subia para a colina é exatamente o caminho da salvação, porque o caminho da salvação é aquele caminho que vai para cima. Há um outro que é descendente, que vai para baixo, por onde passa a multidão e por onde andam aqueles que vão se perder. Para cima é preciso algum esforço, para baixo tudo é fácil. Para cima é preciso algum esforço. Nós vamos tirar algumas lições disso aqui, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 7, vamos ver a ilustração que ele fez, verso 13. Aqui ele faz um apelo, né? Ele começa apelando e ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A multidão passa por aqui, a maioria vai se perder. Jesus está dizendo isso. A maioria das pessoas vai perder a salvação. Verso 14: mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Poucos vão se salvar. Daqui nós tiramos uma conclusão muito importante. Em matéria espiritual, as maiorias sempre estiveram erradas. E é muito importante nós entendermos isso, porque há um pensamento hoje: mas por que só um grupo de pessoas faz isso ou faz aquilo? Por que só aquele grupinho que... Amigos, as maiorias, se você vai seguir a maioria, eu vou dar uma má notícia para você. Se você está fazendo aquilo que a maioria das pessoas faz, você vai perder a sua salvação. Quer perder a salvação? É só seguir o que a maioria das pessoas está fazendo na vida. É a maneira mais fácil de você perder a sua salvação. É você olhar para o que os outros estão fazendo e pensar assim: bom, mas se todo mundo acha isso, é porque deve ser verdade. Biblicamente não é não. Cuidado com o pensamento e a filosofia
das maiorias. Cuidado com a religião das maiorias. Cuidado com a filosofia das maiorias. Cuidado, porque Jesus Cristo, não eu, Jesus está dizendo que as maiorias vão se perder. A multidão vai para a estrada que desce. E há uma outra coisa interessante, é que num primeiro momento, quem olha assim para as duas estradas, uma é estreita, a outra é larga, num primeiro momento dá a impressão que o caminho largo, ele é assim mais florido, mais bonito, mais agradável. É que o inimigo de Deus, ele gosta de colocar flores no início do caminho mesmo, ele ilude a gente. No início parece que o caminho mais largo é mais gostoso, parece que ele dá mais prazer, parece que nos faz mais feliz. Mas as flores ele coloca só no início da estrada para você entrar. No meio dela não tem mais flores, só vai ter dor, sofrimento, aflição, dificuldade de sair daí, dificuldade de retornar. É assim que ele faz. No início, para atrair, ele coloca coisas bonitas. Ele é mestre, né, em fazer isso, espalhar flores no início do caminho errado, deixar ele bonito, atraente. Às vezes o caminho estreito pode parecer que não está tão enfeitado, né, não está tão bonito, mas eu garanto a você que no meio do percurso, com a dificuldade de subir, com todo o esforço, quem está subindo está em paz, é feliz, com todos os problemas que possa estar enfrentando. Jesus nunca disse que o caminho da subida só tem coisa boa, ele nunca disse isso. Diz que vai ter problema sim, e muito, mas ele prometeu subir conosco, nos ajudar na subida. Tem problema sim, mas tem paz, tem felicidade. Vale a pena enfrentar o caminho estreito. Agora, antes de seguir, eu quero neste ponto aqui fazer uma pergunta e deixar para responder no final. Um caminho largo, fácil, por onde passa a multidão. Um outro estreito, apertado, por onde passam as minorias. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você pensar aí na sua cabeça e nós respondemos ao final. Na sua opinião, o que é mais fácil? Se perder ou se salvar? O que é mais fácil? Se salvar. Estou vendo gente que não tem opinião formada a respeito do assunto ainda, mas vai sair daqui essa noite com uma opinião a respeito. O que é mais fácil? Se perder ou se salvar? Se perder. Tá difícil, hein? Tá dividido aqui, né? Mas nós temos que encontrar essa resposta. Nós temos que encontrar essa resposta, tá? Jesus disse que é um caminho largo, fácil, onde a grande maioria passa e que leva à perdição. O caminho mais largo leva à perdição. Ele diz que é um caminho mais apertado, onde passa a minoria e que leva à vida eterna. E aí a questão é o que é mais fácil, se perder ou se salvar. Vamos continuar estudando? Alguns versos talvez vão nos ajudar a responder essa pergunta. Se acontecer de ao final, que às vezes eu vou me empolgando com outras coisas, tem muita coisa legal aqui, e às vezes eu me empolgo um pouco, pode ser que ao final me esqueça dessa pergunta. Se eu me esquecer, por favor, alguém me lembre. Pastor Marcelo, tá? Se eu me esquecer, o pastor vai me lembrar dessa questão aí, que é muito interessante a gente ter uma resposta para essa pergunta. Abra sua Bíblia, vamos começar a vasculhar alguns versos que vão nos ajudar a entender essa questão dos dois caminhos e a questão da nossa vida e da nossa salvação. Abra lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, há um verso ou alguns versos que nós temos que entender na nossa vida. Provérbios, capítulo 14. E eu quero ler aqui, inicialmente, o verso 12. Provérbios 14, 12. Olha que verso importante para nós. Olha como é importante saber isso aqui. Diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da... Para aqui. Jesus não está dizendo que tem dois caminhos? Dois. Um é largo, o outro é estreito. Aí vem aqui a Bíblia, que ela toda se entrosa, diz assim: há um caminho que ao homem, para nós, parece direito, mas no final é um caminho de morte. O que eu e você aprendemos desse verso? É que todas as vezes que nós confiarmos
no nosso conhecimento, na nossa intuição, ou como outros dizem, confiarmos no nosso coração, nós corremos sério risco de errarmos. Aí tem gente que fala assim, aquele jeito bonito de falar assim, né? Segue o seu coração. Que bonito, né? Não é uma frase bonita? Segue o que o seu coração está mandando. Olha que coisa. Que besteira. Que bobagem. Porque há um outro verso lá na Bíblia, no livro de Jeremias, que diz assim: enganoso é o coração. Você quer se dar mal na vida? Você quer fazer besteira? Tem uma fórmula infalível para fazer bobagem. Siga o seu coração. Não falhe, eu garanto para você. Siga o seu coração. O que a Bíblia quer dizer com isso? É que o nosso coração nos engana. Ele é traiçoeiro, ele não sabe nada da vida. Não siga o seu coração, não, que você vai fazer besteira. Siga a palavra de Deus. Por isso que esse verso diz: há um caminho que ao homem parece perfeito, mas no final é um caminho que vai dar na morte. No início parece que está fazendo a coisa certa, está seguindo a sua cabeça, a sua intuição. Você está seguindo o que as multidões estão dizendo, o que as faculdades estão ensinando, o que os livros em geral ensinam. Você está seguindo o que as pessoas estão falando. No início parece que você está absolutamente certo, mas no final vai dar em tragédia espiritual. Jesus está falando de dois caminhos, e aqui o verso fala que tem um que parece direito, mas é o errado. Ou seja, há uma ilusão de ótica nesse caminho. Você olha e parece que ele é o certo, e é só quando você está nele que você vai perceber que ele é errado. Difícil isso, mas se você seguir a palavra de Deus, você não vai se enganar. Agora, abra um segundo verso, muito importante dentro do contexto do que nós estamos falando. Agora vai comigo até o livro de Isaías, profeta Isaías. Lá no Velho Testamento tem outro verso importantíssimo para nós nos conhecermos melhor. Esses versos nos mostram, eles revelam a nossa natureza. É como se fosse uma radiografia de nós mesmos, bem do nosso íntimo. Isaías capítulo 30, o verso é o 21. Isaías 30, verso 21. Olha aqui. Que coisa interessante para nós descobrirmos a nosso respeito. Diz assim, Deus desvendando o homem, né? Deus que nos fez, ele diz: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Olha o que esse verso está dizendo. Quer nós possamos andar pela direita, andar pela esquerda, quer eu ande pelo caminho daqui, quer eu ande pelo caminho dali, há uma voz no meu ouvido, que é a voz de Deus, que vai cochichar no nosso ouvido: este aqui é o caminho certo, anda por ele. Isso aqui nós chamamos de consciência, ou nós podemos chamar da voz do Espírito Santo. A consciência nos diz. Há pessoas que estão fazendo coisas na vida sem ter nenhum conhecimento da palavra de Deus, sem estudarem a Bíblia, mas há uma voz lá no íntimo, lá dentro, que vai dizendo para a pessoa assim: olha, isso aí está errado, você não pode fazer isso. E há uma voz clara de Deus dizendo assim: o caminho certo é esse aqui, anda por aqui. Existe ou não existe isso? Na nossa consciência existe Deus falando conosco. Eu sei disso, porque durante todos os anos que eu andei no mundão, porque eu só me converti aos 40 anos, eu jamais vou poder dizer que Deus me abandonou, ou que eu fiz besteira por culpa de Deus, porque sempre essa voz falou ao meu ouvido, sempre, e eu nunca quis seguir. Mas essa voz me atormentava, me tirava o sossego e a paz. No início, quando você está afastado de Deus, você não sofre quando você ouve essa voz. Você não sofre, ela está ali falando, mas você ignora e consegue viver. Quando você tem um relacionamento com Deus, essa voz tira a sua paz. Ou seja, só tem conflito quem é convertido. Só a pessoa convertida tem conflito espiritual. E aqui a Bíblia está dizendo que nós temos uma consciência do que é certo e do que é errado. Portanto, mesmo sem o conhecimento da palavra de Deus, é possível desconfiar que eu estou fazendo besteira na minha vida. É possível.
Porque Deus não nos abandona. Ou seja, quando eu estou no caminho errado, não existe no céu um Deus de braços cruzados, ignorando. Não. Quando eu estou no caminho errado, Deus continua à minha procura, andando atrás de mim, tentando me buscar e me salvar. Ele não desiste nunca. Nunca. É só nós pararmos para ouvir a voz de Deus. Que Deus não nos abandona em momento nenhum. Agora, interessante, quando Jesus falou que, vamos começar a tirar as lições do que Jesus disse. Quando ele diz que o caminho espaçoso é aquele pelo qual passa a multidão, passam todos, ele quer dizer o seguinte, em outras palavras: para você estar neste caminho largo e espaçoso, você não precisa tomar nenhuma decisão. Você não precisa escolher o caminho largo. Não. Automaticamente nós nascemos nele. Quando eu e você viemos ao mundo, quando nós nascemos, nós já estamos no caminho largo e espaçoso da perdição, porque nós já nascemos perdidos. Então, o perigo é esse, é que eu não preciso escolher para entrar no caminho errado, na estrada larga. Eu não preciso, eu já estou nela. Esse é o ponto. Ou seja, para você andar no caminho espaçoso, você, não importa se você pensa, não importa se você não pensa, não importa o que você pensa, não importa se os outros pensam por você, não importa. O que você pensa para o caminho espaçoso não tem a menor importância, desde que você permaneça nele. Não é preciso pensar para estar no caminho largo. Não precisa pensar nada, não precisa decidir nada, é só continuar. Veja que coisa, você não precisa tomar nenhuma decisão. Agora, para o caminho estreito é preciso pensar. Pensar muito, pensar a cada dia, pensar a cada momento. É preciso decidir, é preciso fazer uma escolha para sair dali. Esse é o nosso problema. No caminho é só seguir a correnteza. No outro você precisa pensar, você precisa decidir. O interessante é que os que estão no caminho largo e ficam olhando para os cristãos, para a minoria, os que estão lá dizem assim: aquela minoria é uma minoria de gente que não tem personalidade, que não pensa, eles são escravos. Se esquecem que aqueles é que tomaram uma decisão, aqueles é que pensam, aqueles é que fizeram uma escolha. Interessante isso. E os que estão criticando não fizeram escolha nenhuma, não decidiram nada, não pensam, ou o que eles pensam não importa. Interessante isso. Criticam exatamente aqueles que têm uma decisão tomada, têm consciência do que está acontecendo. E esses são criticados. Para você tomar uma decisão e sair, vou repetir, nosso problema é sair do caminho largo, porque já nascemos nele, já nascemos andando nele. Nosso problema é sair de lá. São precisos 5 coisas básicas. 5. Primeira, tomar conhecimento de Deus. Primeira coisa. Porque sem o poder de Deus é impossível sair deste caminho. Impossível. Tomar conhecimento de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, mudança de rumo e de comportamento. Para você sair, tem que mudar o rumo, tem que mudar o comportamento. O comportamento do caminho largo não é o mesmo do caminho estreito. Vai ter que haver uma mudança de rumo e de comportamento. Terceira coisa, é preciso assumir um compromisso com Deus. Terceira coisa. Quarta coisa para sair do caminho largo, é preciso ter domínio próprio. Já já vamos ver o que é domínio próprio. E a quinta e última coisa é que essa decisão tem consequências eternas. E não decidir também tem consequências eternas. Não decidir já é uma decisão, e a pior, a mais desastrosa. Aquele que não decide em matéria espiritual acabou de perder a sua salvação. Vocês compreendem isso? Não tomar uma decisão espiritual é perder a salvação, porque para se salvar é preciso de uma decisão, é preciso uma escolha clara. Não decidir é a pior decisão. Acompanhe comigo agora, vamos ler alguns versos. João capítulo 8, vamos correr aqui um pouquinho. João capítulo 8, Evangelho de João 8. Eu vou correr um pouquinho para dar tempo aqui.
João 8, o verso 32, é um verso tão conhecido que a gente sabe de cor, né? João 8, 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espera um pouquinho. Quando Jesus disse isso, ele está dizendo assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que enquanto eu não conheço essa verdade a qual ele se refere, eu sou o quê? Escravo. E alguém poderia dizer, peraí, Mauro, mas que bobagem. Como assim escravo? Eu estou aqui, eu trabalho, eu estou livre, eu vou, eu faço o que eu quero, eu cuido da minha vida, eu levanto de manhã, eu vou à faculdade, eu trabalho, eu vou ao cinema, eu sou livre. Que escravidão é essa? Opa, não é interessante saber? Você já viu um escravo andando totalmente livre? Esses aqui, ó. São escravos de quê? Se a verdade liberta, são escravos de quê? Da mentira. Estão vivendo a sua vida acreditando na mentira, em filosofias que vão levar a perder a salvação. Escravos da mentira, livres, sem algemas, totalmente presos pela mentira, pelo engano. Então Jesus diz, é a verdade que liberta, a verdade. Agora Atos 17, verso 30, outro verso muito conhecido. Atos 17, 30, vou ler aqui. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância. Vou esperar. Como é gostoso esse barulhinho das páginas da Bíblia, né, pastor? O barulho gostoso esse, ó. Coisa mais gostosa que tem na igreja é o barulho da página da Bíblia, né? Vamos lá, Atos 17, 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. O que Deus não leva em conta? Os tempos da... O que é tempo da ignorância? O que ele não considera? Ele não considera aquilo que eu e você não sabemos. O que você não sabe, Deus não leva em conta. O que você não sabe, Ele não leva em conta. Mas o que você não quer saber, Ele leva em conta? Leva. Portanto, não saber é uma coisa, não querer saber é outra. Eu sempre digo isso, né? Porque é sempre interessante quando as pessoas vêm aqui numa noite como essa e ouvem esse verso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pode ter sempre alguém aí que pense assim, puxa vida, então eu não deveria ter vindo aqui essa... Eu ficaria na ignorância e Deus não vai me cobrar. É assim que funciona? Não é, porque Deus não leva em conta o que você não sabe, mas Ele leva o que você não quer saber. No momento que você decide não vir, para não saber e não se comprometer, você já está comprometido, porque é o Espírito Santo que faz com que você venha aqui. Se você rejeita o convite, você não quer saber, a sua situação é outra, não é daquele que não sabe, tá? E aí a situação complica. Vai lá para o Velho Testamento, livro de Oséias. Velho Testamento, livro de Oséias. Eu disse que nós iríamos usar bastante a Bíblia hoje. Velho Testamento, Oséias, deixa muito claro isso que eu acabei de dizer. Isso não é uma opinião minha, isso está na Bíblia. Oséias, lá no Velho Testamento, capítulo 4, eu vou ler 2 versos aqui, do capítulo 4 de Oséias. Oséias 4, verso 1. Oséias 4, verso 1, eu vou ler, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Qual é a contenda de Deus com os habitantes da terra? Não há verdade, nem conhecimento de Deus na terra. O mundo não está interessado em conhecer a Deus, quer conhecer outras coisas. Quer conhecer a opinião da ciência, e nada contra isso. Quer conhecer a opinião da filosofia, quer conhecer a opinião da psicologia, e nada errado contra isso. Mas não tem o menor interesse em conhecer a Deus. Esse é o problema. Agora, olha a importância do verso 6, Oséias 4, verso 6. Diz assim: o meu povo é destruído por quê? Porque lhe falta o conhecimento. O que destrói a vida de uma pessoa? Falta de conhecimento de quem? De Deus. Você pode ter 10 diplomas universitários, você pode conhecer tudo. Se você não conhece a Deus,
você vai perder a sua salvação. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha a sequência. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei com o meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Percebem o que eu falei? Deus perdoa o tempo da ignorância, mas Ele não perdoa aquele que rejeita conhecer, aquele que não quer conhecer, aquele que tapa os ouvidos, aquele que não quer se comprometer com a verdade. Deus diz: eu também vou te rejeitar. Esse é o problema. Então, se alguém te convida para ter conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento de Deus, e você rejeita sistematicamente este convite, Deus está dizendo assim: eu também vou te rejeitar, porque você rejeita o conhecimento de mim. Situação perigosa. Portanto, não adianta fugir de Deus, Ele vai continuar a andar atrás de você e de mim, não tem escapatória. Agora um outro verso, João, Evangelho de João, capítulo 7, e vocês vão ver que eu vou amarrar todos esses versos aqui com os dois caminhos de Jesus, tem tudo a ver, tem tudo a ver. João capítulo 7, outro verso bastante conhecido, que é o verso 17, tem uma informação importante para nós. Diz assim, João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aqui é um requisito, porque alguém poderia dizer assim: espera aí, irmão, mas hoje você pode entrar em denominações religiosas diferentes, todas elas com a Bíblia, todas elas ensinando e coisas contraditórias, e nunca se sabe onde está a verdade. Isso não é desculpa para alguém não buscar a Deus. Existe muito engano por aí? Existe. Existe muita religião enganando. Alguém que pode estar sentado aqui em nosso meio poderá dizer assim: quem que me garante que aquele cara que está falando lá na frente também não está me enganando? E aí, como é que se resolve esse problema? Esse verso aqui ajuda. Aqui diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o ensino vem de Deus ou se a pessoa fala de si mesma. Ou seja, qual é o requisito para você não ser enganado? Aqui tem um requisito: a disposição ou a predisposição de fazer o quê? A vontade de Deus. Em outras palavras, se a pessoa é sincera, está disposta a conhecer a Deus e praticar aquilo que aprender, vai fazer, se descobrir a verdade e vai fazer, Deus não vai permitir que você seja enganado. Isso é uma promessa que está aqui na Bíblia. Não se preocupe, Ele não vai permitir que você seja enganado. Porque tem gente que quer investigar Deus, vem, começa a estudar a Bíblia, quando começa a descobrir as verdades, começa a se afastar. Sabe por quê? Não quer compromisso. E eu descobri na Bíblia que tem que fazer isso, fazer aquilo outro, tem que guardar os mandamentos, tem que devolver o dízimo, não vou fazer isso não. Pronto, você é candidato a ser enganado. Sabe por quê? Você não está disposto a fazer a vontade de Deus. Qualquer religião vai te enganar. Agora, descobriu, é verdade, leu com seus olhos, está na Bíblia, percebeu que é sério, é de Deus, é melhor você fazer. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Conhecer a verdade e não praticar é muito complicado. Portanto, há uma promessa bíblica: se você é sincero e tem a disposição de seguir, não se preocupe, Deus não permitirá que você seja enganado. Não permitirá, é uma promessa, está aqui escrito na Bíblia. Para começar a concluir, eu disse há pouco que para se perder, não é preciso decidir nada. Você não precisa fazer nada, basta continuar a sua vida do jeito que está. Se você está longe de Deus, não precisa tomar uma decisão. Para se salvar, é o contrário, é preciso decisão. Tomada a decisão, você tomou a decisão, mudou o rumo, aqueles 5 requisitos: conheceu a Deus, conheceu Jesus Cristo, assumiu um compromisso com Ele, mudou o rumo e o comportamento. Agora eu vou falar do domínio próprio e depois da decisão com consequências eternas. Qual é o problema de quem está no caminho estreito? Está tudo certo? Está garantida a salvação? É preciso fazer o quê? Permanecer nele. E a gente tem que entender isso.
Se não permanecer, vai perder a salvação. Porque tem aí algumas religiões ensinando assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Não é verdade. Nós temos que nos manter salvos. Quem nos mantém salvos? Eu? Não. Jesus disse assim: ó, sem mim nada podeis. Eu posso naquele que me... Ou seja, se não agarrar na mão de Jesus, não vai ficar muito tempo no caminho estreito. Para permanecer ali vai precisar de Jesus. Aliás, para tudo nós precisamos de Jesus. Não dá para fazer nada sem Ele. Bom, domínio próprio. O que é domínio próprio, hein? O que é domínio próprio? Vou dar uma definição bem simples aqui, ó. É a submissão da nossa vontade. Coisa difícil de fazer. Submeter a própria vontade é a coisa mais difícil que tem. Porque a nossa tendência é fazer a nossa vontade. É seguir o nosso coração. Essa é a tendência. Domínio próprio é exatamente a submissão da nossa vontade ao poder de Deus. Isso é domínio próprio. Aquele que consegue submeter a sua vontade, seja ela boa ou má, ao poder de Deus, esse passa a ter domínio próprio. Ou seja, Jesus começa a comandar a minha vontade, porque eu a submeto ao poder dele. Se a minha vontade não estiver presa no poder de Deus, eu não consigo fazer nada. Eu vou fazer todas as minhas vontades. E quando o ser humano começa a fazer suas próprias vontades, esquece salvação. Esquece. A nossa tendência, a Bíblia diz que a nossa inclinação é inimizade contra Deus. Essa é a nossa inclinação. Esse verso podia ter sido escrito assim, ó: a nossa vontade é contra a vontade de Deus. A nossa vontade é contra a dele, amigos. Por isso que eu preciso submetê-la ao poder dele. Porque se eu for seguir a minha vontade, não vai dar certo esse relacionamento com Deus. Nós seguimos no caminho contrário. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. É interessante que a gente, quando lê alguns livros sobre psicologia e tal, não cristã, porque existe psicologia cristã e existe psicologia não cristã. E quando você lê livros de psicólogos que não são cristãos, vai surgir uma pergunta assim: quando Deus controla a sua vida, você perde o controle? O que você acha? Que tem psicólogos não cristãos que podem dizer assim: você fica despersonalizado. Quando é Deus que controla, você perdeu, você não tem personalidade nenhuma. Você vai fazer tudo aquilo que a tua igreja e teu pastor mandarem. Então, quando Deus controla, eu perco o controle? Sim ou não? É claro que não. E como é que eu provo que não? Porque eu posso retomar o controle a qualquer momento. Portanto, quem está no controle sou eu. Eu apenas deixei Deus dirigir. Como é que funciona isso? Vamos dar um exemplo, que às vezes as coisas ficam mais fáceis quando a gente dá um exemplo. Vamos supor aqui, é uma ilustração, tá? É uma alegoria, é uma fantasia, tá? Vamos imaginar que você está com o seu carro na Avenida Paulista, você está andando ali, e ali perto do ponto do ônibus, quem faz sinal e pede carona para você? Imagina, Jesus Cristo. Imagina Jesus na Paulista pedindo carona. Você vem sozinho. Você para dar carona para ele? Você tem certeza que é Jesus? Você pararia para dar? Acho que todo mundo aqui, né? Bom, aí você para o seu carro e tem o privilégio de dar uma carona para Jesus. Aí você pede para ele sentar ali do lado. O passageiro, ele põe o cinto de segurança do seu lado. Aí você, todo eufórico que Jesus está ali, começa a dirigir o seu carro. Aí você na Avenida Paulista põe 100 por hora, passa no primeiro sinal vermelho, entra na contramão ali na Alameda Campinas. Aí chega na esquina com a Alameda Santos, o policial te para e te multa. Aí você fala assim: mas não é possível, eu estou andando com Jesus, como é que isso me acontece? Tem gente que está fazendo isso na sua vida espiritual. Mas eu ando com Jesus, eu vou à igreja, eu faço a lição da escola sabatina, eu ando com Jesus e está dando tudo errado. Amigo, você colocou Jesus de carona, quem está dirigindo é você. Quem está fazendo as besteiras é você, ele só está de carona. Ele está ali branco, com o pé na frente assim, da maneira como você está dirigindo a sua vida. Está suando frio no carro com você, mas quem está no volante é você. O que esse verso aqui que nós lemos, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você vai dar carona para Jesus? Dá um volante para ele e senta do lado. Isso é que submeter à vontade, isso é ter domínio próprio. É Jesus no volante e eu do lado. Quem dirige é ele. Aí a coisa vai mudar. Então qual é o nosso problema?
é entregar o volante para Jesus e não botar ele de caroneiro. Porque ele não pode fazer nada se ele tiver de carona. Eu estou vendo um monte de cristão dando carona para Jesus e deixando ele sentado do lado. Aí vai fazendo um monte de besteira e fala: não entendo, eu ando com Jesus e nada dá certo. Lógico, você não dá o volante para ele. Você não dá o volante para ele. Então o que nós temos que fazer na nossa vida é observar: eu, Mauro Braga, quem que está no volante do meu carro? Sou eu ou é Jesus? No momento que eu entregar o volante para ele, agora eu passo a ter domínio próprio. Ele passa a comandar a minha vontade. Ele passa a dirigir a minha vida. Eu vou pular alguns versos que eu iria ler, só vou citá-los. Está na Bíblia. Vou mencionar, você anota, depois você confere em casa. Lá em Lucas, capítulo 13, verso 24, Jesus diz assim, Lucas 13, 24. Ele diz assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Opa! Jesus está dizendo que para sair do caminho largo e entrar no caminho estreito é preciso me esforçar. Olha que ingrediente interessante. Eu preciso me esforçar. Não é uma coisa simples nem natural de se fazer. Eu preciso me esforçar. O que ele quer dizer com isso? Lá em Filipenses 3,14, anota, você confere em casa, são versos muito conhecidos. Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Eu estou no caminho, mas eu não tiro os meus olhos do alvo, do final do caminho, do final da estrada. A minha mente está fixa no fim da trajetória. Prossigo para o alvo. Aí, esse verso é maravilhoso, né? Gálatas 2:20. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em... Amigo, esse é um exemplo do volante. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ando no meu carro, não sou eu quem dirijo, é Ele que dirige para mim. Então, Jesus está dando aqui a fórmula. E mais um verso, rapidinho, Mateus 11:28, você pode conferir em casa, muito conhecido. Jesus diz: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a... Qual é o nosso problema? É ir a Jesus. Não dá para resolver esse problema sozinho. Ele está fazendo um convite: vinde a mim. Você quer se manter no caminho estreito? Ou você quer sair do caminho largo? Não tem outra fórmula mágica. É ir a Jesus Cristo. Vinde a mim. Esse trabalho é com Ele, não é conosco. Para encerrar, falamos de liberdade aqui. Esse último verso eu preciso ler. É o último verso, Tiago 2:12. Tiago 2:12. Lá no fim da Bíblia, o último verso da noite, para a gente encerrar. Tiago 2:12. Tem aqui um verso importante para nós, porque ele vai ensinar uma coisa interessante para nós. 2:12 diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade. Essa aqui é a verdadeira liberdade. Tem gente que pensa que ser livre é ser dono das próprias decisões. Tem gente que pensa que ser livre é ser dono das próprias decisões. Tem gente que pensa que ser livre é fazer o que quiser. Isso não é liberdade. Eu vou mostrar para vocês que não é. A Bíblia fala da lei da liberdade, referindo-se aos 10 mandamentos, claramente. É só você ler lá Tiago 2. Está falando dos 10 mandamentos e chama essa lei de lei da liberdade. Por quê, hein? Agora o advogado consegue entender isso aqui claramente. Pelo seguinte: aqueles que cumprem a lei são as pessoas livres. Por quê? Porque quem cumpre a lei está solto. Quem descumpre a lei vai preso. Portanto, fazer o que quiser não é liberdade, você vai para a cadeia. Os que cumprem a lei é que estão soltos. E o que Deus está ensinando assim: se você guarda os mandamentos e segue a vontade de Deus, você é verdadeiramente livre. E vai continuar livre e vai viver a vida eterna. Agora, você quer fazer o que quiser, você quer seguir a sua própria vontade, você quer tomar as suas decisões por sua conta, você é escravo e vai perder a salvação. Porque os que violam a lei serão presos, serão destruídos. É assim na lei dos homens e é assim na lei de Deus. Portanto, aquele que está guardando os mandamentos, que os outros olham e falam assim: aquele é um escravo,
coitado. Não é não. É a pessoa mais livre que você conhece. E vai continuar livre. Porque segue a vontade de Deus. Para encerrar, o que nós temos que abandonar quando escolhemos o caminho estreito? Duas coisas principais. Quem escolhe o caminho estreito tem que abandonar duas coisas que Jesus falou na ilustração. Duas coisas claras estão ali. Quem escolhe o caminho estreito tem que abandonar a multidão, a maioria. Porque a maioria vai ficar no caminho largo. Você tem que abandonar. A maioria vai permanecer no caminho largo. Então essa escolha implica em abandonar a maioria. E tem que abandonar o que mais? A estrada larga. Tem que andar noutra direção. Vai andar na contramão do mundo. Vai trazer problema isso? Vai trazer problema. É uma escolha. Vai ter consequências. Porque o mundo está andando no caminho largo. Se você muda para o estreito, você está entrando numa estrada diferente. É contramão. Mas é a mão que leva para o céu. Você escolhe. Quer andar na contramão hoje? É a estrada que vai para o céu. Vai enfrentar problemas. No caminho largo tem as placas de sinalização. Deus, por mais que Satanás vá confundindo o caminho, vai botando flores, vai fazendo o show pirotécnico dele para você achar que é maravilhoso esse caminho, enquanto isso Deus está colocando as placas. Cuidado, cuidado, cuidado. Não faz isso, não faz aquilo. Tem as placas. Sabe quando você está na estrada e diz assim: último posto de gasolina? Se você tiver com o tanque vazio e não colocar, Deus às vezes vai colocando placas assim, né? Último posto, última parada, último aviso. Quem não quer seguir a sinalização. Portanto, essas duas coisas têm que ser abandonadas. Se alguém quer sair, escolher o caminho estreito, tem que abandonar a maioria e tem que andar na contramão. Não tem outro jeito. Paulo, para encerrar, lá em 2 Timóteo 4:7, ele viveu essa batalha que a gente vive também. Ele viveu nesse mundo aqui, sofreu. Você encontra Paulo lá no capítulo 7 de Romanos, numa luta espiritual, né? Ele dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero, esse eu faço. Ele já era um homem convertido e tinha a sua luta espiritual. Aí você vê lá no fim da vida, ele velhinho, ele diz assim: combati o bom combate, venci. Venceu. Nós também, hoje nós estamos combatendo esse combate. Não é fácil não, é muito difícil, mas é a única opção. Jesus falou: você escolhe. Agora a ilustração e por fim a resposta. A ilustração dessa noite, a história é verdadeira. O nome do personagem é Chuck Nollson. Ele era assessor do presidente Nixon. Isso eu li em várias revistas sérias. E isso aqui não é fantasia, é um fato verídico. Esse homem americano foi preso nos Estados Unidos durante muitos anos. Depois de solto, ele resolveu dedicar a sua vida trabalhando com presos. Muita gente faz esse trabalho bonito. Estando aqui no Brasil em visita, ele foi visitar um presídio de São José dos Campos, que era uma referência no Brasil em termos de prisão. E era uma prisão, inclusive, segundo a matéria, controlada pela Igreja Batista. E ao chegar lá na prisão, ele já se surpreendeu ao abrirem a porta lá do presídio, da penitenciária. O próprio preso, o condenado que o recebeu, vestido de uma maneira diferente, muito educado, e ele estranhou aquilo. E ao caminhar por dentro das dependências da penitenciária, ele estranhou muito, porque as pessoas tinham outra aparência, tudo muito limpo, todas as celas abertas, os presos em atividades de terapia ocupacional, trabalhando com respeito um com o outro, e todas as celas abertas. E ele estranhando aquilo, até que o diretor do presídio disse a ele: olha, nós só temos aqui um preso no momento, na solitária. O senhor gostaria de conhecer a solitária? Ele disse: eu gostaria. Só temos um preso aqui, os outros todos estão com a cela aberta, estão vivendo aqui dentro, mas em liberdade. Caminharam até lá. Quando ele com a chave abriu aquela porta pesada de ferro, só havia lá dentro um crucifixo esculpido à mão por um dos presos, retratando o nosso Senhor Jesus Cristo pendurado na cruz. E o homem ficou olhando para aquilo sem entender, e o diretor disse: ele está cumprindo pena por nós. Esses homens todos que o senhor viu, quando descobriram este fato, nunca mais foram os mesmos. Houve uma mudança radical na vida deles. Estão com as celas abertas, estão vivendo em liberdade, doados.
porque Ele está cumprindo pena por nós. Um dia também na minha vida eu descobri isso. Eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Tenho defeitos ainda, muitos, mas aquela pessoa que eu era não consigo mais ser, porque esse fato mudou minha vida. Hoje eu sei que eu estou aqui pregando para vocês, mas tem alguém que cumpriu pena por mim, e não dá para ignorar isso. Não dá para viver fingindo que isso não aconteceu. Não dá, é impossível, a não ser que você não tenha sensibilidade. Alguém cumpriu pena por nós, pagou por tudo que nós fizemos, e nós temos que fazer valer a pena o que Ele fez. Para encerrar, é mais fácil se perder ou se salvar? Se salvar. Eu vou dizer a vocês que quando eu olho para mim, eu não sei como é que eu posso me salvar. Quando eu olho para mim, eu não sei como eu posso me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não sei como é que eu posso me perder. A questão é, amigos, a salvação e a dificuldade nada tem a ver com o tamanho da porta ou da estrada. Não tem a ver que a porta é larga, espaçosa e passa muita gente, e que a outra porta é pequena e estreita. Porque a salvação não depende do tamanho da porta, nem da largura da estrada. A salvação depende de uma decisão que é minha, e depende do meu relacionamento com Jesus Cristo. Portanto, se você se relacionar com Jesus Cristo, é mais fácil se salvar. Não tem como se perder. Não tem. Esquece o tamanho da porta e a largura da estrada. Não tem como. É só buscar Jesus Cristo. Eu vou pedir ao pastor para orar por isso. Que cada um de nós que sair daqui esta noite, temos um compromisso aqui na próxima quarta-feira. Que cada um se lembre disso. Não há outro caminho a não ser buscar Jesus para a nossa salvação.